Rainha Vitória foi sem dúvida a figura mais marcante do século XIX, tanto que deu nome a uma era. Devido ao parentesco com as famílias reais de vários países europeus, como Alemanha, Romênia, Suécia, Dinamarca, Noruega e Bélgica, ela muitas vezes encarava as coroas desses países como bens familiares e as tensões internacionais como simples desentendimentos domésticos. Foi durante o seu reinado que a Inglaterra tornou-se um país industrial e uma grande potência, com uma grande capacidade de criar riqueza, se adaptando e se destacando em um mundo cada vez mais dependente dos avanços científicos e tecnológicos. Enquanto ela reinava, a França foi governada por duas dinastias reais e governos republicanos. A Espanha teve 3 monarcas e a Itália também. Em toda a história da monarquia inglesa, nenhum monarca havia reinado por tanto tempo como ela, e só foi superada recentemente pela sua tataraneta Elizabeth II. Curiosamente, tanto uma como a outra nasceram com poucas probabilidades de herdar o trono inglês e começaram seu reinado sendo jovens. No caso de Vitória, aos 18 anos de idade. Existem muitas semelhanças entre os reinados dessas duas rainhas, mas hoje, no História e Biografia, você vai saber quem foi e como foi o reinado de Vitória do Reino Unido. Veio ao mundo em 24 de maio de 1819, no Palácio de Kensington, e recebeu o nome de Alexandrina Vitória de Hanover, em homenagem ao seu padrinho, o czar Alexandre I da Rússia, e era chamada de Victoria Idrina durante a sua infância. Seu nascimento passou praticamente despercebido, porque ela ocupava um 5º lugar na linha de sucessão, de trás do seu pai e dos 3 irmãos mais velhos dele. Naquela época, o príncipe de Gales, futuro George IV, o primogênito do rei George III, que estava louco e incapacitado, atuava como regente. A recém-nascida era a única filha do príncipe Edward, duque de Kent, o 4º descendente masculino de George III, e da princesa alemã Victoria de Saxe-Coburgo. O pai de Vitória era um homem de caráter rígido e militar com fama de tirano. O duque de Kent não tinha nenhuma intenção de abandonar sua confortável solteirice, mas em 1818 foi forçado a se casar para assegurar a descendência real. A escolhida foi uma princesa do ducado alemão de Saxe-Coburgo, irmã do príncipe Leopoldo, futuro rei da Bélgica. A nova duquesa de Kent, Maria Luísa Vitória, era uma ambiciosa viúva de 31 anos, 20 anos mais jovem do que ele, mãe de 2 filhos, Charles e Feodora. Mas quando ele pediu a sua mão em casamento, ela não se interessou muito. O duque de Kent não era um bom partido, pois tinha fama de mulherengo, era bem mais velho do que ela, e apesar de ser filho do rei, vivia endividado e nunca tinha dinheiro. Finalmente, ela deixou-se convencer pelo seu astuto irmão Leopoldo, que a pressionou para se casar com o duque, já que havia a remota possibilidade de que este homem se tornasse rei um dia, pois tanto o príncipe regente como o seu sucessor, o duque de Clarence, eram homens mais velhos e de saúde frágil. Dessa forma, a possibilidade de que o duque de Kent, homem forte, vigoroso e saudável, pudesse um dia se tornar rei da Inglaterra era real. Eles se casaram na primavera de 1818. Quando a duquesa estava grávida de 7 meses, o duque de Kent decidiu que aquele filho nasceria na Inglaterra e, embora tenha que pedir dinheiro emprestado para alugar uma carruagem e guiar ele mesmo, atravessou a Alemanha, a França, cruzou o Canal da Mancha, todos chegaram sãos e salvos em Londres. Lá foram alojados no Palácio de Kensington, onde aquela criança nasceria. A duquesa levou consigo na carruagem a sua filha Feodora, de 10 anos, suas criadas, cachorrinhos e várias gaiolas de canários. O duque de Kent, que se vangloriava de ter uma saúde de ferro, faleceu aos 52 anos, vítima de uma fulminante pneumonia, após pegar um simples resfriado. 6 dias depois, o rei Jorge III morreu surdo, cego e louco no castelo de Windsor, onde estava confinado. Seu tio e padrinho, o príncipe regente, ascendeu ao trono como Jorge IV. Mas nem ele e nem o seu sucessor, que faleceu em 1827, tinham descendência legítima. Jorge IV faleceria em 1830 e o seu irmão, Guilherme, assume como Guilherme IV. E Vitória passa à primeira linha de sucessão como herdeira do trono aos 11 anos de idade.
Após a morte do marido, a duquesa de Kent ficou com dívidas e sem dinheiro para sustentar suas filhas. Seu irmão Leopoldo ofereceu ajuda financeira se ela ficasse morando em Kensington. Ela não queria ficar morando na Inglaterra, mas teve que aceitar o dinheiro do irmão. A família ficou alojada em quartos úmidos e infestados de baratas e ratos. Ela insistiu em educar Vitória com uma extrema rigidez moral, para que a menina se tornasse uma rainha cristã. E aos 11 anos, ela teve que passar por um exame para provar os seus conhecimentos religiosos. O resultado foi excelente, mostrando que Vitória era uma estudante inteligente e dedicada. Os bispos que examinaram Vitória disseram que ela tinha um profundo conhecimento dos aspectos mais importantes das Sagradas Escrituras, algo notável em uma pessoa tão jovem. A infância de Vitória foi austera e marcada pela monotonia. Sempre estava rodeada de adultos. Nunca podia estar sozinha, nem brincar com outras crianças de sua idade. Quando completou 5 anos, sua mãe contratou a institutriz alemã Fräulein Lessing, filha de um pastor luterano de Hanover. Uma mulher de modos requintados e muito tato. Conseguiu atenuar os acessos de raivas frequentes da menina e começou a se mostrar mais dócil. Muitos temiam que Vitória tivesse herdado a doença do seu falecido avô, Jorge III, o Rei Louco. Com muita doçura e paciência, a institutriz conseguiu conquistar o afeto e confiança da menina. A governanta, a quem Jorge IV elevaria ao título de baronesa, chegaria a ter uma grande influência sobre a jovem rainha Vitória, que a considerava sua melhor e única amiga. A vida em Kensington era rígida e controlada pela mãe de Vitória, que queria prepará-la para um papel importante. Vitória foi crescendo e se tornou uma adolescente com pouca educação formal, mas tinha muita disciplina, senso comum e desejo de ser uma boa soberana. Seu domínio do inglês era imperfeito e a sua bagagem intelectual limitada. Ela lia pouco, porque estava proibida de ler romances, mas gostava de escrever e manteve um diário desde os 13 anos. Durante a infância e adolescência, Vitória teve poucas alegrias, mas uma delas foi conhecer seus primos, os filhos do irmão mais velho de sua mãe, e se apaixonar por Albert, aos 17 anos. Em seu diário, a jovem não poupou elogios para esse primo alemão. Ele é extraordinariamente bonito. Tem cabelos da mesma cor que os meus, olhos grandes e azuis, um nariz bonito, boca doce e dentes perfeitos. Mas seu maior atrativo é a expressão do seu rosto, que não pode ser mais encantadora, ao mesmo tempo cheio de bondade, doçura, perspicácia e inteligência. Vitória era simples e natural, mas a sua mãe era uma preocupação constante para o rei Guilherme, que a detestava. A duquesa era a mãe da herdeira do trono da Inglaterra e exigia que o rei a reconhecesse como uma princesa de Gales viúva, com a pensão anual correspondente. Ela confiava unicamente em Sir John Conroy, um oficial irlandês astuto e manipulador, que se tornou seu homem de confiança. Aconselhada por ele, a duquesa decidiu que Vitória deveria conhecer as diferentes regiões do país e se familiarizar com seus futuros súditos. Essas viagens irritaram o rei, que não tinha dado sua autorização, mas a duquesa se comportava como se fosse a regente. Durante a sua estadia no castelo de Norris, a duquesa usou o iate real para sair do castelo e exigiu que fossem saudados com salvas reais por todos os navios e fortalezas, ainda que o rei tivesse proibido esse tratamento privilegiado. Depois disso, a relação entre eles piorou e ela decidiu que a filha Vitória não iria mais à corte. No entanto, ela levou Vitória ao castelo de Windsor para a celebração do aniversário do soberano. O rei estava muito irritado ao descobrir que a duquesa havia se apropriado de uma ala com 17 quartos para o seu uso privado em Kensington e não perdoou a cunhada pela sua ousadia e falta de tato, apesar de sentir um grande afeto por Vitória. Durante o jantar de aniversário em sua honra, ao qual compareceram 100 convidados, o rei se levantou e soltou um discurso, no qual despejou toda a sua ira. Rogo a Deus que me conceda mais 9 meses de vida, após o qual, e em minha morte, não haverá regência alguma. Naquele momento, terei a satisfação de entregar a autoridade real aos cuidados pessoais dessa jovem e não deixá-la nas mãos de outra pessoa aqui presente, cercada por conselheiros diabólicos e incapaz ela mesma de agir de acordo com o lugar que ocupa. Entre muitas outras coisas, minha queixa enfatiza especialmente a forma como ela afastou essa jovem de mim e de minha corte.
A duquesa manteve a postura o melhor que pôde, até se levantar de sua cadeira e pedir uma carruagem para retornar aquela mesma noite para Kensington. Vitória, que até aquele momento havia se comportado com valentia e maturidade, chorou sem parar naquela noite e sofreu um dos seus frequentes ataques de nervos. As sujas intrigas de Conroy e os constantes conflitos de sua mãe com o velho soberano a fizeram adoecer em mais de uma ocasião. Às vezes, ela não conseguia suportar a tensão e precisava ficar na cama por várias semanas, além de ter que lidar com as expectativas de sua mãe, a duquesa de Kent, e do seu tutor, Sir Conroy, sobre o seu futuro como rainha. Vitória também enfrentava a incerteza em relação ao seu futuro pessoal. Ela havia deixado claro que só se casaria com um homem que adorasse, mas isso parecia não importar à sua mãe, que via os seus sobrinhos alemães como os únicos candidatos possíveis. Por outro lado, o rei havia tentado preparar o terreno para casar Vitória com um dos filhos do príncipe de Orange e tentava evitar as visitas dos primos alemães a Kensington. Vitória e sua mãe tinham uma relação cada vez mais fria e tensa. Quando soube que a saúde do rei Guilherme IV estava piorando a cada dia, a duquesa escreveu uma carta ao primeiro-ministro Lord Melbourne, pedindo que, após a morte do soberano, lhe fosse concedida a regência até que Vitória completasse 21 anos de idade. Segundo sua mãe, Vitória era totalmente incapaz de governar. No dia em que Vitória completou 18 anos, seu tio, o rei da Inglaterra, ofereceu-lhe um presente de aniversário de uma pensão anual de 10.000 libras, das quais ela poderia dispor livremente, sem a intervenção de sua mãe. Vitória aceitou a oferta com gosto, mas a sua mãe ficou muito ofendida. A duquesa declarou irritada que 4.000 libras por ano era mais do que suficiente para sua filha e que as outras 6.000 deveriam ser para ela. Foi um dos últimos gestos de Guilherme IV para contrariar sua cunhada, já que a sua morte estava próxima. O rei Guilherme morreu um mês depois que sua amada sobrinha atingiu a maioridade. Os sonhos do sombrio John Conroy de conseguir um período de regência e governar o reino desapareceram. O momento de Vitória havia chegado. Na madrugada de 20 de julho de 1837, o rei Guilherme morreu no castelo de Windsor. O arcebispo viajou até Kensington para comunicar a notícia à Vitória. Em seu diário, a jovem princesa escreveu: "Mamãe me acordou às 6 da manhã e disse que o arcebispo estava aqui e queria me ver. Eu pulei da cama e fui para minha antessala, vestida apenas com a minha camisola. Eu os vi ajoelhados diante de mim. Lord Conyngham me avisou que meu pobre tio, o rei, havia morrido e que, portanto, eu agora era a rainha." Ela tinha acabado de completar 18 anos e era uma completa desconhecida para todos, e havia se tornado Sua Majestade a Rainha Vitória I da Inglaterra. Muitos escritores comentaram sobre aquele momento histórico, entre eles Thomas Carlyle, que disse: "Pobre pequena rainha, tem uma idade em que uma jovem não é confiável nem para escolher um chapéu, mas foi designada a uma tarefa diante da qual até mesmo um arcanjo se sentiria amedrontado." Era um momento em que a monarquia era repudiada por muitos de seus súditos, pois o seu avô, o rei louco Jorge III, havia perdido as colônias americanas, e seu tio, Jorge IV, era tão amplamente desprezado que a sua morte foi celebrada com muita alegria e álcool nas ruas da capital. Depois de receber o primeiro-ministro, a quem confirmou em seu cargo, ela presidiu, nessa mesma tarde, o seu primeiro Conselho de Estado. Ela pouco sabia de qualquer coisa, e muito menos sobre política. Havia crescido reclusa em Kensington, com pouco contato com o mundo exterior. No entanto, embora não estivesse preparada para desempenhar as funções de governo, desde a sua primeira aparição, surpreendeu a todos pela sua delicadeza, elegância e prudência. Definitivamente, ela tinha presença. Após uma longa lista de soberanos libertinos, extravagantes e nécios, a sua juventude inspirou imediatamente a simpatia do povo. A imagem daquela jovem baixinha, vestida de rigoroso luto, avançando com grande desenvoltura entre o público, cativou a todos.
Quando Vitória despachou os assuntos mais urgentes e finalmente pôde ficar a sós com a sua mãe, a primeira coisa que fez foi ordenar que tirassem a sua cama do seu quarto. A duquesa havia realizado o sonho de ver sua filha tornar-se rainha, mas nem havia ganhado sua confiança, nem teria qualquer influência sobre ela no futuro. A partir daquele momento, se quisesse ver a filha, deveria seguir a rigorosa etiqueta da corte e pedir audiência, algo que a tirava do sério. 1 mês e meio após a sua ascensão ao trono, Vitória ordenou a transferência da Casa Real completa de Kensington para o Palácio de Buckingham, que seria a sua nova residência. Atribuiu à sua mãe vários quartos, mas bem longe dos dela. Recompensou John Conroy por seus serviços e lhe concedeu um título nobiliário, mas mandou ele para bem longe. E quem sem dúvida se beneficiou de todas essas mudanças internas foi a sua institutriz, a baronesa Lessing, que ganhou ainda mais confiança. O fato do seu quarto estar ao lado do quarto da rainha dava uma ideia da estreita relação que existia entre elas. Vitória se sentia livre. Era uma jovem alegre, gostava de dançar, comer e beber. Gostava das festas, ria alto o tempo todo e com muita naturalidade, mas ela também podia ser implacável com seus inimigos. Com o passar dos meses, aflorou nela o seu verdadeiro temperamento exigente e autoritário. Gostava muito de mandar, era explosiva e se mostrava intransigente com aqueles que pensavam de maneira diferente. Quando chegou ao trono, o governo era controlado pelo Partido Liberal, do qual ela, como seu pai, era uma entusiasta seguidora. O problema é que ela não ocultava o seu desprezo e ódio pelos membros da oposição, os conservadores. Se negou até mesmo a contratar damas de companhia deste partido na corte. Esse ódio a fez intervir na política, impedindo em 1839 que o chefe da oposição, o conservador Robert Peel, pudesse formar governo. O primeiro-ministro da Inglaterra, Lord Melbourne, se tornou a pessoa de máxima confiança da jovem rainha. Ele era um cavalheiro culto, um astuto político liberal e se tornou seu companheiro inseparável. Ele a ajudou a superar seus medos e a desfrutar de sua nova posição. Para Vitória, ele se tornou um respeitado estadista e o pai que ela nunca teve. Os 2 primeiros anos de seu reinado transcorreram de maneira pacífica e feliz. O tédio havia acabado e desde que se levantava não tinha um único minuto para si mesma. Em seu diário escreveria: "Recebo tantos comunicados dos meus ministros, encaminho tantos e tenho tantos papéis para assinar que estou sempre muito ocupada. Adoro esse trabalho." Os ataques de nervos e as enxaquecas ficaram para trás. Agora, a única coisa que tirava o seu sono era o grande dia de sua coroação na abadia de Westminster, marcada para 28 de junho de 1838. A coroação foi um novo sucesso para a jovem soberana, que suportou com grande dignidade uma cerimônia antiquada, complexa e interminável. Após o evento, a vida continuou com a sua calma habitual, apenas interrompida pelas queixas de sua mãe, que a censurava por ir muito ao teatro, comer em excesso e beber muito vinho à mesa. Também a preocupavam as cartas que recebia toda semana do rei Leopoldo. Embora sempre tivesse se sentido muito ligada ao seu tio, Vitória teve que deixar claro que a política externa da Inglaterra não eram de sua incumbência, mas competência exclusiva da rainha e de seus ministros. Leopoldo deixou de interferir nos assuntos políticos de sua sobrinha, porém não desistiria de unir seu sobrinho Albert à rainha. Ela já havia esquecido do seu belo primo, mas o seu casamento volta a ser o tema principal e isso começa a preocupá-la. Lamenta que todo mundo queira vê-la casada, apesar de seu desejo de desfrutar alguns anos mais de sua liberdade. Até mesmo o primeiro-ministro recordou a ela que se não tivesse filhos e morresse, seu tio, o Duque de Cumberland, que naquele momento era o rei de Hanover, ultraconservador e pouco amado pelo povo britânico, a sucederia no trono. Finalmente, aceitou que o seu primo a visitasse. Quando, em 10 de outubro de 1839, Albert, de 20 anos, chegou à corte inglesa, Vitória se rendeu a ele. Em seu diário, escreveu: "Ele é encantador, talvez excessivamente bonito, com seus cativantes olhos azuis. Tem uma estatura magnífica, ombros largos e uma figura esbelta. Ele roubou meu coração."
Agora, Vitória só tinha olhos para seu belo primo. Os dois montaram a cavalo, dançaram juntos e puderam conversar durante longos passeios pelos jardins. Segundo ela, tudo foi perfeito. Informou ao seu primeiro-ministro que havia mudado de opinião e desejava se casar o mais rápido possível. Vitória convocou seu primo e o recebeu sozinha em seu gabinete e pediu a ele que se casasse com ela. Albert, que provavelmente não esperava que ela se decidisse tão rápido, respondeu: "Eu lhe farei muito feliz." Muitos dizem que ele não estava apaixonado por ela naquele momento, mas certamente se sentia grato pela reviravolta inesperada que a sua vida havia dado. A possibilidade de ocupar uma posição tão elevada e invejável o enchia de orgulho. Homem de profundas convicções e muito religioso, estava disposto a fazer que a sua esposa representasse como ninguém a integridade, a moralidade e a respeitabilidade do Império Britânico. Ele havia crescido marcado pela ausência de sua mãe e pelo comportamento imoral do seu pai. Era filho do Duque Ernesto I de Saxe-Coburgo-Gotha e da princesa Luísa. Após o nascimento dos seus 2 filhos, Ernest e Albert, e cansada das infidelidades do seu marido, ela se apaixonou por um jovem oficial. Este escândalo foi o detonador para que o duque a expulsasse do ducado e a proibisse para sempre de ver seus filhos. Ela morreria em Paris, sozinha e infeliz, aos 30 anos, vítima de um câncer. Albert, que quando foi separado de sua mãe tinha apenas 5 anos de idade, nunca se recuperaria de sua ausência e guardaria uma imagem idealizada da mãe. Assim como Vitória, ele foi educado de maneira muito rigorosa e com pouco carinho. No dia 10 de fevereiro de 1840, Vitória se casou com o príncipe Albert na capela real do Palácio de St. James. Ela usava uma simples coroa de flores de laranjeira e um vestido de cetim branco bordado com uma longa cauda de renda. Mas esse casamento recebeu uma clara falta de entusiasmo popular. Vitória estava ciente de que muitos dos seus súditos viam com consternação a escolha de seu marido. Albert era estrangeiro e pobre. O parlamento refletiu o mesmo sentimento e se recusou em conceder a Albert o título de rei. Na verdade, se recusou a conceder qualquer título a ele. Durante a cerimônia, ela prometeu honrar e obedecer a um homem que agora, como um súdito leal, estava obrigado a honrar e obedecer a ela. Rapidamente, Albert descobriria que a sua vida de casado não seria um conto de fadas. Ele desejava que a lua de mel em Windsor durasse pelo menos uma semana, mas Vitória respondeu de forma autoritária: "Você esquece, meu amor, que eu sou a soberana e que os assuntos de Estado não podem ser interrompidos por um sim ou um não. Enquanto o parlamento estiver em sessão, é impossível para mim me ausentar de Londres." Apesar de suas divergências iniciais, a noite de núpcias não poderia ter sido melhor. Vitória se sentia muito atraída fisicamente por seu marido e não ocultava isso para ninguém. 3 dias depois, o casal volta a Londres e Vitória retoma sua atividade junto ao primeiro-ministro. Embora a rainha tenha concedido a Albert o tratamento de Alteza Real na corte, ele é apenas um príncipe consorte. Um estrangeiro que fala muito mal o inglês, e a sua maneira de se vestir à moda alemã provoca todo tipo de piada entre os lords. Em termos políticos, ele é um zero à esquerda e não pode fazer sombra a Lord Melbourne, que não é apenas o primeiro-ministro, mas também o secretário particular da rainha. Vitória não quer compartilhar o seu poder e espera apenas que ele seja um marido perfeito. Mas como marido, suas funções também são muito limitadas. A vida privada da rainha é governada por sua antiga institutriz, a baronesa Lessing, que ainda ocupa o quarto ao lado de Vitória e controla, entre outras coisas, as despesas e a correspondência da soberana. No início, todos zombaram muito dele. Ele não foi designado para nenhuma função. Se limitava a soprar e secar os documentos que a rainha firmava. Na verdade, o seu orgulho foi ferido desde que chegou à corte inglesa, onde a família real o tratava como um estrangeiro impostor, e o governo lhe negou uma posição de honra. Ele se sentia um completo estranho na corte, mas ele era muito sério e formal, e isso não ajudava a ganhar a afeição do povo. Ele nunca se misturava, nem passeava pelas ruas de Londres, cidade que ele achava suja e sem nenhum atrativo. Tinha apenas um amigo na corte, o seu conselheiro privado e mentor, o barão Stockmar,
um médico alemão que havia servido na juventude do rei Leopoldo. Com o tempo e graças à sua habilidade diplomática e sábios conselhos, Albert se tornaria uma das pessoas mais fiéis do círculo da rainha. Mas, de momento, as desavenças entre o casal real iam além. Vitória e Albert tinham gostos e temperamentos muito diferentes. Ele era sério, culto, responsável e muito puritano, acostumado a acordar cedo e a levar uma vida espartana. Não suportava o ritmo relaxado da vida dos nobres. Por outro lado, Vitória era ardente e entusiasmada, espontânea, alegre, gostava de dançar a noite toda e ver o sol nascer no pátio do Palácio de Buckingham. Ao contrário da rainha, Albert havia recebido uma educação completa. Ele gostava de pintar, compor música, tocar piano e órgão e adorava o mundo literário e científico. Mas aqueles que pensavam que, devido a essas diferenças, o casamento estava condenado e com os dias contados, estavam muito equivocados. Ela estava totalmente apaixonada pelo marido e, em particular, suas disputas privadas eram seguidas por uma doce reconciliação. Uma cena presenciada por Ernest, irmão do príncipe Albert, durante sua estada no palácio, é muito reveladora. Um dia, o príncipe, irritado com um dos frequentes ataques de ira da rainha, trancou-se em seu quarto. Vitória, não menos furiosa, bateu na porta. "Quem é?" perguntou ele. "A rainha da Inglaterra", respondeu ela. Mas Albert não respondeu. E a soberana continuou batendo na porta. A mesma pergunta e a mesma resposta foram repetidas várias vezes. Finalmente, houve um silêncio e ela disse em tom dócil: "Sou tua esposa, Albert." E a porta se abriu instantaneamente. O tempo foi passando e a posição do príncipe foi mudando. A política já lhe parecia menos entediante. E ele começou a receber aulas de direito inglês. Às vezes, estava presente quando a rainha se reunia com os ministros e começou a ser informado sobre todos os assuntos relacionados com os negócios internacionais. Antes do nascimento do seu primeiro filho, ele foi nomeado regente em caso de morte da rainha, sem a menor oposição do parlamento. 2 meses depois do casamento, a rainha já estava grávida. Vitória, que então desfrutava dos prazeres da vida conjugal, sofreu uma grande decepção. Em uma carta, ela dizia: "Fiquei grávida logo de cara, e isso me fez sentir uma raiva incontrolável. Pedi a Deus dia e noite que me concedesse a graça de pelo menos 6 meses de liberdade, mas minhas preces não foram atendidas, e aqui estou, infeliz. Não posso entender como alguém pode desejar isso logo no início do casamento." Ela, ao contrário da imagem pública que projetava, nunca foi muito caseira, nem maternal. Na sua maturidade, ela escreveria para sua filha mais velha o seguinte: "Males, tormentos, sofrimentos, misérias, renunciar a prazeres, tomar precauções infinitas. Você descobrirá em sua própria pele o calvário que a mulher casada é submetida e pelo qual reconheço ter passado. Você se sente terrivelmente limitada." Nos primeiros meses de sua gravidez, em uma carta para o seu tio Leopoldo, ela confessava: "É tão horrível, de verdade. E se depois de tanto sofrimento ainda nasce uma menina asquerosa, creio que a afogaria. Só desejo um menino." Mas os seus desejos não foram atendidos. E em novembro de 1840, a rainha, após um parto que durou 12 intermináveis horas, dava à luz uma menina. A princesa real se chamaria Vitória, como sua mãe, que decide não amamentar a filha, pois, segundo suas próprias palavras, "Não gosto de mulheres transformadas em vacas leiteiras." Também não lhe agradavam muito os bebês. "Parecem sapos e são realmente feios." Por outro lado, o príncipe estava radiante. Amou e admirou aquela menina desde o primeiro momento. Para ele era uma bênção e, ao mesmo tempo, representava uma melhora considerável. Ser o pai do futuro herdeiro da coroa lhe concedia uma maior relevância na corte. Vitória nunca foi uma esposa fácil, tinha pouca paciência com as crianças e seus terríveis ataques de raiva explodiam sem aviso prévio. Albert nunca sabia como reagir diante de suas repentinas mudanças de humor e se preocupava que sua esposa tivesse herdado a loucura familiar dos Hanover. Ele estava convencido de que a única forma de acalmá-la era afastá-la pouco a pouco dos aborrecimentos que lhe causavam suas obrigações políticas e reconduzi-la ao papel de mãe. Quando ela deu à luz seu segundo filho, Edward,
O príncipe Albert decidiu que se ocuparia pessoalmente da educação e do cuidado das crianças. Continuava a reclamar abertamente do papel que a baronesa Lesen desempenhava, tomou medidas para afastá-la. Com muito tato e esperando o momento oportuno, ele anunciou à sua esposa que Lesen havia concordado em se aposentar e voltar para Hanover. Após a partida da governanta, Albert sentiu-se livre, mas ainda havia algo a fazer. Por iniciativa própria e com sua habilidade habitual, ele conseguiu reconciliar Vitória com a sua mãe. Se no passado, a duquesa de Kent tinha sido uma mulher rigorosa e possessiva, a chegada dos netos a transformou em uma avó afetuosa. Hospedada em Clarence House, a apenas 10 minutos a pé do Palácio de Buckingham, ela podia visitar seus netos diariamente e brincar com eles. À medida que a família ia crescendo, Albert organizou a vida diária do casal de acordo com seus próprios horários. Vitória, que antes passava boa parte da manhã na cama, agora levantava às 8 e tomava o café da manhã junto ao seu marido. Gradualmente, ele foi marcando o protocolo e dirigindo as noites do palácio. O príncipe, que detestava as frivolidades, somente permitiria a presença de homens e mulheres de reputação impecável no palácio, chegando a proibir a entrada dos divorciados. E se durante os primeiros anos de seu reinado, Vitória gostava de ser o centro das atenções de todas as noites e receber membros da alta sociedade, agora as coisas mudariam. Os jantares da corte, antes divertidos, tornaram-se entediantes e marcados por um protocolo rígido e complicado. As damas de companhia e os próprios convidados não gostaram nada daquelas mudanças. E aqueles que conheciam bem a temperamental Vitória ficaram surpresos com a mudança que ela experimentou devido à influência do marido. A rainha parece imensamente feliz em seu papel de mãe, dedicada e devota, e que Albert agora se ocupe de todos os assuntos, incluindo os domésticos. Ela se transformou em uma dama perfeita, dedicada exclusivamente a trazer filhos ao mundo, cuidar de sua família e preservar a integridade do Império Britânico. O seu dia a dia transcorre dentro de um rígido leque de proibições, onde já não entram as brincadeiras nem as fofocas da corte que antigamente tanto a entretinham. Agora, os temas de conversação giram em torno da família, dos filhos, dos falecimentos e dos batizados. A admiração e confiança cega que sente por seu marido fica refletida nas páginas do seu diário. Com uma modéstia que não era nada própria dela, anota detalhes de como se emociona a ver o seu marido tocando o órgão com um bebê em cada perna, ou elogiando o bom gosto de Albert, que também cuida do seu estilo e escolhe as suas roupas. Ele tem tanto bom gosto e eu tão pouco, diria ela emocionada, seguindo seus conselhos à risca, vestir-se com simplicidade e sem nenhuma ostentação. Um ano depois de casados, Albert já era insubstituível para ela e a acompanhava em todas as suas aparições públicas. Ele é o seu secretário particular, seu conselheiro pessoal e está presente em todas as reuniões com os ministros. Ele a aconselha, dita suas cartas e escreve seus discursos. Os desentendimentos do início do casamento foram deixados para trás. Vitória vive apenas para o seu esposo e não consegue entender como pôde viver sem ele no passado. Não consigo evitar pensar na artificialidade da minha felicidade naquela época e o quão sortuda sou por ter encontrado em meu amado esposo a verdadeira e estável felicidade, que nem a política e nem os reveses mundanos podem mudar. Estou muito orgulhosa por ter um marido tão perfeito. Ela realmente se sentia feliz e idolatrava Albert. Mas ele não era tão feliz quanto ela. Os arrogantes lords ainda o consideravam um estrangeiro, um príncipe sem nenhuma importância, sem territórios ou riquezas. Albert era muito diferente deles e não compartilhava com eles o gosto pelo lazer, jogos, corridas de cavalos ou conquistas femininas. O príncipe, que sempre foi fiel à sua esposa, só encontrava consolo no trabalho. Com a chegada de Robert Peel ao governo, ele começou a se envolver mais ativamente nos assuntos de Estado. O novo primeiro-ministro simpatizou desde o primeiro momento com Albert, pois os dois tinham muito em comum. Ambos eram puritanos, firmes e trabalhadores incansáveis.
Nomeou Albert presidente de uma comissão real de belas artes, destinada a reconstruir o edifício do parlamento, destruído em um incêndio. Ele também reformou a organização da Casa Real. No Palácio de Buckingham reinava um caos absoluto. O serviço era deficiente e indisciplinado, os aposentos eram desconfortáveis, frios e a segurança deixava muito a desejar. O príncipe conseguiu melhorar a segurança no palácio e acabou com os excessos após anos de desperdício. 18 meses após o nascimento do príncipe de Gales, chegou a princesa Alice, e no ano seguinte, o príncipe Alfred, depois a princesa Helena, e após 2 anos, a princesa Luísa, e 2 anos depois, nasceu o príncipe Arthur. Ao todo, Vitória teve 9 filhos. O castelo de Windsor, que pouco tinha mudado desde os tempos de Henrique VIII, não era acolhedor para uma família numerosa. Vitória queixava-se do frio, mas com o tempo aquela fortaleza foi se tornando a sua residência principal e o lugar onde recebia as personalidades mais importantes. Por volta de 1845, e para desfrutar de maior privacidade, o casal real comprou, com as suas economias, uma propriedade em Osborne e construíram ali um belo palácio, perto do mar e longe de todas as vistas. A soberana e a sua família desfrutavam ali de uma privacidade impensável em Londres. Mais tarde, a felicidade de Vitória foi completa quando compraram em Balmoral um antigo pavilhão de caça localizado na Escócia. A construção original foi demolida e, em seu lugar, os monarcas ergueram uma residência maior e mais moderna. O castelo escocês de Balmoral tornou-se o seu refúgio favorito. Em uma ocasião, ela declarou que poderia ter vivido assim para sempre. Mas essa deliciosa rotina sempre era interrompida quando a rainha precisava se mudar para Buckingham para inaugurar as sessões do parlamento, receber seus ministros ou importantes visitantes estrangeiros. Albert, apesar de ser viciado no trabalho, nunca negligenciou a educação dos seus filhos. E de todos eles, Edward, ao que chamavam Bert, e era o herdeiro do trono, era o que mais lhe preocupava. O menino era extrovertido, simpático e muito divertido, mas não gostava de estudar. Os pais decidiram redobrar seus esforços para evitar que ele caia na negligência. O pequeno é entregue a um reverendo, um antigo professor de Eton, conhecido pela severidade dos seus métodos, mas a criança não mostrará nenhum avanço significativo. Bert, futuro rei Eduardo VII, nunca seria como seu pai, que era inflexível e tremendamente moralista com seus filhos homens. Quando o príncipe herdeiro completou 17 anos, o seu pai enviou-lhe um relatório detalhado explicando que ele entrava na idade adulta e que a vida era composta de deveres. Bert começou a chorar e a relação com seu pai se tornaria cada vez mais fria e tensa. Albert decidiu organizar uma grande exposição universal que mostrasse ao mundo os maiores avanços tecnológicos da civilização. Foi a primeira feira internacional de produtos manufaturados da história e foi idealizada pelo príncipe, que via na ideia do comércio uma saída para acabar com a pobreza, impulsionar o progresso e gerar riqueza. Durante 2 anos, o príncipe trabalhou até a exaustão e tanto esforço acabaria deteriorando a sua já fraca saúde. Ele sofria de insônia e as suas forças estavam se esgotando. Além disso, teve que enfrentar as ferozes críticas dos seus inimigos, que previam um grande fracasso. Mas todo esse esforço teve uma recompensa quando, em 1º de maio de 1851, a rainha, exultante, inaugurou a Exposição Universal diante de uma grande multidão. O evento foi um absoluto sucesso, com mais de 6 milhões de visitantes e grandes benefícios econômicos. Melhorou enormemente o prestígio do príncipe Albert. Após o encerramento, a soberana, em uma carta ao seu primeiro-ministro, expressou sua profunda satisfação. O nome do meu querido esposo ficou imortalizado para sempre, e o fato de o país o ter reconhecido me traz uma fonte de felicidade e gratidão imensa. Mas o príncipe Albert, longe de relaxar ou tirar umas merecidas férias após 2 anos de duro trabalho, continua imerso em uma atividade febril. Ele inaugura hospitais e museus, pronuncia discursos na Real Sociedade de Agricultura, se reúne com ministros e secretários, cuida da vasta correspondência e escreve intermináveis memorandos. Em 7 de abril de 1853, Vitória dá à luz
seu 8º filho, Leopoldo. Durante o parto, os médicos administraram clorofórmio em seu rosto com um lenço, sendo uma das primeiras pessoas a experimentar essa forma de anestesia. O parto sem dor recebe a aprovação da rainha. No entanto, como acontece após todas as suas gravidezes, ela cai em depressão e novamente surgem os seus temidos ataques de raiva. Mas dessa vez a rainha está bastante mais inquieta, porque o recém-nascido é menos robusto que os seus irmãos. Desde os seus primeiros passos, o pobre Léo, como todos o chamavam, tem hematomas em todo o corpo e sofre de forma normal. O menino sofre de hemofilia, uma doença genética que é transferida pelas mulheres e afeta apenas os homens. A rainha recusa-se a aceitar que ela possa ter transmitido essa anomalia, conhecida como mal real, aos seus filhos. Até o nascimento do príncipe Leopoldo, a soberana nunca suspeitou que pudesse ser portadora de qualquer doença. Naquela época, pensava-se que a genética das famílias reais europeias era superior à de qualquer plebeu, mas Vitória sofria de um severo tipo de hemofilia e 2 de suas 5 filhas, as princesas Alice e Beatriz, transmitiriam a doença aos seus descendentes. Durante sua infância, a rainha não se interessaria muito pelo seu filho Léo, a quem tratam quase como um inválido, e a sua preocupação centra-se mais na saúde do seu amado esposo e nas ameaças de uma guerra iminente. O alvoroço, as reuniões e a lista interminável de jantares que tiveram que organizar por ocasião do encerramento da Exposição Universal o enfraqueceram muito. Aos 33 anos, Albert parece um idoso. O antes belo príncipe de cinema é agora um homem um pouco curvado, que começa a perder o cabelo, sofre de reumatismo no ombro e de frequentes dores de estômago. A sua saúde frágil ressente-se ainda mais pela dura e longa batalha que o enfrenta ao seu pior adversário, Lord Palmerston, ministro dos Negócios Exteriores. Este veterano político, que dedicou toda a sua vida ao governo do seu país, considera o príncipe um estrangeiro, um homem insignificante, cujo único mérito tinha sido casar-se com a rainha. Em setembro de 1856, Vitória descobre que está grávida e a notícia lhe causa uma nova depressão. Já é a sua 9ª gravidez e ela está convencida de que não sobreviverá ao parto e fica muito nervosa e agitada. O barão Stockmar e o Dr. Clark temem muito mais pela saúde mental de sua majestade do que pela sua saúde física. A rainha sempre demonstrou ser uma mulher de grande força, mas seus ataques de nervos são imprevisíveis e estão aumentando. Albert recrimina seu comportamento até mesmo diante dos filhos. Finalmente, e novamente com a ajuda do clorofórmio, a rainha dá à luz a princesa Beatriz, num delicado parto que durou 14 horas. E é nesse momento que Vitória exige de Lord Palmerston, que nesse momento é o primeiro-ministro, o título de príncipe consorte, que o seu marido tem esperado há 16 anos. Ela ameaça se recusar a abrir a próxima sessão do parlamento se sua petição não for atendida dessa vez. Em 25 de junho de 1857, ela mesma concede ao seu marido o título que ele tanto merece. No início de 1858, a princesa real Vicky, sua filha mais velha, casou-se com o príncipe herdeiro Frederico Guilherme da Prússia. Para o príncipe Albert e a rainha, a união das casas reais da Inglaterra e da Prússia, através do casamento de sua filha, era um sonho tornando-se realidade. Nesta ocasião, este casamento político também era um casamento por amor. Mas a vida familiar de Vicky seria marcada por tragédias e má relação com seus filhos homens. Com apenas 17 anos, ficou grávida, o que causou uma grande preocupação para sua mãe. A soberana não compartilha sua alegria pela gravidez e, como de costume, é muito sincera sobre a maternidade. Querida, o que você diz sobre o orgulho de dar a vida a uma alma imortal é um belo pensamento. No entanto, devo admitir que não compartilho sua opinião, mas penso que neste momento em que nossa natureza se torna tão animal e pouco fascinante, somos como vacas ou cadelas. A rainha não confia nos médicos alemães e envia sua própria parteira e seu próprio obstetra. Como temia sua mãe, Vicky entrou em coma após o parto e por vários dias lutou entre a vida e a morte. Seu filho, o futuro Kaiser Guilherme II, nasceu muito fraco e as complicações do parto deixaram sequelas permanentes em um dos seus braços.
No início de 1861, a Duquesa de Kent, mãe de Vitória, faleceu de forma inesperada. Era a primeira vez que a rainha perdia um ente querido e a sua desaparição deixou um grande vazio. Nos últimos anos, seu relacionamento com ela tinha sido mais estreito e passava muito tempo em sua companhia. Embora quando jovem ela tenha reconhecido que nunca havia amado sua mãe, com o tempo ela descobriria que Conroy e a sua governanta Lessing tinham se interposto entre as duas para seus próprios fins. O horror da morte se apoderou pela primeira vez de Vitória, que preencheu páginas e páginas de seu diário, descrevendo as últimas horas de sua mãe e a impressão que lhe causou seu corpo inerte. Na ausência da filha Vicky, foi a filha Alice quem se encarregou de consolá-la. E Vitória cai em uma profunda depressão. O casal se retira para Osborne e durante 3 semanas a rainha janta sozinha em seu quarto. Diante da ausência da soberana em Londres, corre o rumor de que ela havia perdido o juízo. Albert recebe cartas de todas as cortes europeias perguntando pela saúde de sua esposa, a morte de sua sogra, a reclusão de Vitória, seu delicado estado de nervos e a quantidade de cartas de condolências que ele é obrigado a responder o sobrecarregam. Suas preocupações parecem não ter fim. E a tudo isso se soma a consternação pelo comportamento de seu filho Edward. O jovem se tornou um príncipe encantador e frívolo, que gosta de desfrutar dos prazeres da vida. Estudou em Oxford e em Cambridge, mas continua sem entusiasmo pelos estudos. Aos 20 anos, as jovens atraentes lhe interessam muito mais do que a política. Em 12 de novembro, o príncipe Alberto recebe uma carta do barão Stockmar que o afetará muito. Ele é informado de que seu filho Eduardo mantinha relações íntimas com uma atriz chamada Nellie Clifden e, em público, a apresenta como a futura princesa de Gales. Para Albert, que há 20 anos infundia na corte uma estrita moralidade, a possibilidade de seu filho se comprometer com uma atriz foi um golpe devastador. Em uma carta, lembrou ao herdeiro da coroa quais são suas obrigações e o recriminou por ter caído na depravação e nos vícios mais vergonhosos. Após a fatídica notícia, Albert não consegue dormir e reconhece que se sente francamente mal e atacado por todo tipo de dores. Alguns dias depois, e apesar do frio e da chuva, o príncipe vai conversar com o seu filho. Depois, ele caiu doente por vários dias. E o que inicialmente era um resfriado comum, acabou se tornando em um prognóstico muito mais grave: febre tifoide. Na fria noite de 14 de dezembro, Albert morreu em sua cama no castelo de Windsor, após 20 dias de agonia, cercado por sua numerosa família. Durante a manhã, um por um, todos os filhos puderam se despedir de seu pai em silêncio. Vitória, que não tinha se separado dele nem por um segundo, ao constatar que ele já não respirava, soltou um grito estremecedor e saiu correndo do quarto. Chorei até perder a consciência. Oh, meu Deus, por que não enlouqueci ali mesmo? Anotou em seu diário com uma mão trêmula. Era uma viúva inconsolável, mal-humorada, e culpava Bert, seu filho, pela morte do pai. Estava convencida de que os aborrecimentos que ele lhe havia causado nas últimas semanas tinham agravado sua delicada saúde. Vitória, que sempre considerou seu herdeiro frívolo, indiscreto e irresponsável, confessaria à sua filha mais velha o seguinte: não posso, nem poderei, olhar para ele nos olhos sem me estremecer. Pessoal, obrigada a todos aqueles que participaram da enquete na comunidade do nosso canal. E como promessa é dívida, aqui está o nome de todos aqueles que acertaram o palpite do vídeo de hoje. Continuem participando e até a próxima!